Olá! Está começando o terceiro episódio do Espaços Reconhecidos. Eu sou a Rax e eu estou aqui mais uma vez com a Simone, analista transacional e especialista do time da Atona, e a nossa convidada de hoje é a Luciana Gazzoni. Espaços Reconhecidos, um podcast com histórias inspiradoras e conversas sobre desenvolvimento humano, profissional e organizacional. A cada episódio dos podcasts produzidos pelo Grupo Atona, eu tenho o privilégio de aprender e conhecer pessoas incríveis, como a nossa convidada, que é a Luciana. Ela é consultora, interculturalista e palestrante em desenvolvimento humano e organizacional, administradora especialista em gestão de pessoas e liderança, tem mais de 20 anos de experiência corporativa internacional em BHO, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos. Muito chique. Então, primeiro eu queria agradecer por ter aceitado o nosso convite. Seja muito bem-vinda. Obrigada a vocês. Olá, pessoal. E bem-vinda de volta também, Simone, minha parceira de bancada. Bem-vinda, Rax. Bem-vinda, Lu. Que coisa boa estar aqui. Que privilégio que é ter tantas pessoas sensacionais ao nosso redor, né? A Luciana é uma parceira incrível e a gente se conhece há muito tempo. E sabe aquelas pessoas que a gente admira pela capacidade de se desenvolver, pela capacidade de estar sempre buscando mais? Essa é a Luciana Gazzoni, gente. Que privilégio. Eu queria te perguntar, Luciana, como que a análise transacional aparece no teu dia a dia? É mais fácil dizer onde ela não aparece, porque parece que depois que a gente faz, que tem o entendimento da análise transacional, parece que as coisas pulam, como aqueles gráficos 3D, que de repente a gente enxerga e a gente está no meio da situação, né? Então eu acho que esse que foi o encantamento que aconteceu com a análise transacional, que é poder perceber de uma forma muito concreta, tanto nos papéis privados, né, dentro do casamento, como mãe, como filha, né, em diversos papéis, de repente você se dá conta que, puxa, estou vivendo aquilo que eu li no livro, né? Estou vivendo aquilo que está descrito em algum lugar. E é muito curioso porque não é porque a gente fez análise transacional e tem contato com essa teoria há tantos anos que não continua brotando insights, ideias, e a gente se dá conta, né, de coisas novas no dia a dia, porque novas situações emergem e a gente vai se dando conta e vai se apropriando da teoria ao longo do tempo. Eu acho que a análise transacional não é uma teoria que você internaliza e se apropria de uma vez só. Eu acho que a jornada, quanto mais você vai revivendo, revisitando, tendo a oportunidade de ler outros artigos, você vai se apropriando cada vez mais do conteúdo. É muito interessante isso. Parece que ele é vivo, não parece? Parece sim, e parece que tem uma coisa de uma atualização contínua, sabe? Quando a gente abre o aplicativo e ele diz tantas atualizações, é mais ou menos assim. Cada vez que a gente coloca em prática, se apropria de algum novo conceito, vai atualizando aquele quadro de referência e, realmente, o termo que tu usou é vivo. É muito doido isso, né? Que a gente lida com pessoas, né? Quanto mais a gente abrange nossos relacionamentos, mais a gente conhece pessoas novas, ou como gestor de equipe, aumenta o time, trocam as pessoas são diferentes umas das outras, né? Então é impossível ficar na inércia, senão a gente não consegue desenvolver um time, né? E entrando um pouco nisso, bom, eu faço uma investigação dos convidados aqui, né? Isso se chama stalkear, Rax. Eu stalkeei todo mundo. Eu encontrei um artigo que tu escreveu em 2019, né? Que foi muito interessante sobre as mudanças da liderança na quarta revolução industrial. E ali tu já citava, né, algumas diferenças nas dinâmicas de relação e tal. E aí no ano seguinte, veio a pandemia, né, o trabalho remoto, e mudou mais uma vez, né, a dinâmica das relações de trabalho. Como que tu enxerga que isso impactou ainda mais, né, nas dificuldades ou nos obstáculos, enfim, nos desafios de ser líder num momento assim pandêmico? Eu acho que virou de ponta cabeça e sacudiu tudo para cair as referências do bolso, porque muitas coisas mudaram na relação de trabalho. E é muito curioso, porque em 2019 eu fui assistir o Domenico De Masi, que faleceu há 2-3 semanas, né? Ele estuda relações de trabalho e o trabalho, né? A sociedade e o trabalho há décadas. E relendo aquilo que, né, eu escutei dele anos atrás, eu falei, olha, ele nem sabia que ia ter uma pandemia, mas ele já falava nos estudos de trabalho alguns movimentos que estão acontecendo hoje. Então, assim, eu penso que o primeiro ponto significativo que mudou a gente já vem falando há muito tempo sobre competências socioemocionais.
E os líderes, falando que a importância das competências socioemocionais para os líderes, etc. Só que o que aconteceu é que a pandemia colocou as pessoas num lugar onde não conseguiam mais liderar se eles não tivessem competências socioemocionais associadas. O que eu quero dizer com isso? O líder que era muito foco, comando e controle, né, muito preocupado com a tarefa, sem construir relacionamento, sem construir pontes, sem ter conexão com o seu time, se perdeu. Porque fazer liderança remota é muito mais complexo. Então, eu penso que ele materializou coisas que a gente já vinha falando, que não eram grandes novidades, mas que fala, puxa, realmente, como é que eu faço conexão com as pessoas agora que elas estão à distância? Como é que eu mantenho o meu contato sem ficar só marcando reunião para falar das tarefas? Como é que eu percebo o outro, né, com uma visão tão limitada só da câmera, né? Como é que eu vou dar um feedback agora se eu não estou vendo o dia a dia, não estou escutando a pessoa? Então, a gente, né, em consultoria, teve muita demanda, assim, de, você pode ensinar os líderes a fazer gestão de pessoas remotamente, mas se o camarada não sabia fazer no presencial, remoto, claro que tem elementos do remoto que a gente pode ensinar e pode partilhar como boas práticas, mas eu acho que o que vem antes é como é que eu crio conexão com o meu time, como é que eu faço uma boa gestão de pessoas, e aí, independente se eu estou no presencial ou remoto, porque, claro, existe uma complexidade diferente. Então, são muitos elementos que a quarta revolução industrial trouxe e a pandemia acabou acelerando isso. O trabalho remoto mudou completamente a dinâmica das relações de trabalho, né, por conta de todo esse cenário, e a gente não tinha referência, né, não tinha referência prévia de tudo isso que aconteceu. Você entende que esta condição borrou um pouquinho os limites entre a vida pessoal e a vida profissional? Como lidar com isso? Porque a gente continua até hoje, muitas empresas continuaram no híbrido, outras empresas ficaram no remoto 100%. Como é que lida com isso? Que é um desafio também para quem está no dia a dia em casa, né? É super desafiador, eu acho que também para todas as partes interessadas aí nesse sistema, né? Porque o gestor, eu penso que muitos gestores passaram do ponto, passaram do limite, assim, não se dando conta, né, de que estavam sendo invasivos. E os colaboradores também tiveram que aprender a dar esse limite ou tiveram dificuldade de dar esse limite. Do que eu escuto, a maior parte das pessoas trabalhou mais durante a pandemia do que trabalharia, né, num contexto presencial, porque existia uma ansiedade muito grande em relação a, será que o meu gestor está vendo o meu trabalho, né? E eu vejo que esse equilíbrio das relações ainda está acontecendo. Então, isso também nos convida para um protagonismo e uma melhor autogestão, que é eu, como profissional, preciso sinalizar para o outro quais são os meus limites, o outro não tem que saber, né? Não tem que pressupor. Então, olha, como que eu vou me organizar aqui para manter o meu contrato de trabalho e fazer acordos que sejam possíveis para os diversos papéis que eu tenho debaixo do teto, porque apesar da gente estar todo mundo no mesmo barco, mas cada um está num barco diferente, digamos assim. Uma coisa é uma pessoa que está em casa, que não está dividindo o teto com outros papéis, mas, né, muitas pessoas dividem o teto com o papel parental, com o papel de filho, cuidando dos seus pais idosos dentro de casa. Então, são situações, são cenários diferentes que o gestor precisa aprender a lidar e fazer acordos, fazer combinados. Algumas organizações tiveram práticas incríveis, assim, de criar, assim, quais são os combinados que nós precisamos fazer para isso acontecer, para isso funcionar bem para as duas partes, tanto para o lado da empresa quanto para o lado do colaborador. Então, eu penso que isso é um fator de sucesso dessa relação que permanece, né, híbrida. Não pressupor que as pessoas vão saber como lidar, né? Vamos combinar como é que vai funcionar para as duas partes. Então, realmente teve uma invasão de limites. E é muito interessante porque a gente passou décadas falando que mundo privado e mundo profissional não deveriam se cruzar. E, de repente, em 2, 3 dias, tudo ficou debaixo do mesmo teto. Então, também tem isso, né? Esse aprendizado de como é que é agora estar com todos os papéis debaixo da mesma... né, do mesmo ambiente. Uma coisa que eu sentia falta nos primeiros meses de trabalho 100% remoto é da hora de acabar. Quando tu tá no escritório, em algum momento tu vai embora, né? Tu diz, gente, eu vou terminar isso aqui amanhã, e tu deixa o teu computador lá na
no escritório, vai embora e tu não tem o que fazer. No máximo, tu vai falar com alguém no WhatsApp ali, beleza, deixa para amanhã. Não tinha esse momento de acabar. Porque eu fechava o notebook, ia pro sofá e daqui a pouco alguém me mandava uma mensagem, eu ia ali, sentava de novo, daqui que eu já te mando e faço aqui. Então isso foi muito difícil. E assim, a culpa não era da empresa, era minha. Eu podia não responder, eu podia dizer, não, já parei e respondo amanhã. Então foi um aprendizado muito grande, assim. Eu vejo muita conversa sobre a geração Z, que vem com uma lógica completamente diferente da minha, né, dos millennials, assim, que é essa dificuldade de vestir a camisa da empresa, que eu acho completamente correta, eu não estou xingando a geração Z aqui. Queria te perguntar se, além da mudança da relação de trabalho, né, por questão de remoto, mais liberdade nessa dinâmica, a geração que vem aí, que é muito mais desprendida, já tem muito menos apego à CLT, vai mudar ainda mais? Eu penso que a mudança ela é contínua, porque cada geração que vem deixa um legado diferente para a humanidade, né? Então, sim, vai continuar mudando a relação, por quê? Porque justamente a relação de trabalho, a relação com hierarquia é diferente, o que provoca as pessoas a se comportar de uma forma diferente, a aprender, né, a lidar com uma forma diferente. Eu acho que é uma geração que não olha as coisas de uma forma tão fatiada quanto as gerações anteriores, né? O trabalho é o trabalho, a vida pessoal é a vida pessoal, e aí a gente está numa geração que fala assim, tá, mas o meu trabalho tem que fazer sentido para quem eu sou, na minha vida privada, e eu tenho que estar conectado com uma empresa que eu acredite, que tem algum, né, alguma temática que me conecte com aquilo que é importante para mim, né, que vai ser diferente para cada um, mas eu tenho que ver significado individual. Mas eu penso que não. Essa jornada é uma jornada que faz parte da jornada da humanidade, de aprender a ir lidando cada vez mais com a complexidade, né? Não sei se faz sentido para você, Simone. Muito sentido, e porque você está trazendo de uma questão do ciclo natural, evolutivo da humanidade, mas nesse quesito de complexidade, o quanto o fator cultura, não só da forma como foi educado por aquele núcleo familiar, mas o quanto a cultura do todo interfere, influencia e tem impacto nessa complexidade, né? Porque é algo que é algo da tua praia, né? Interculturalidade e a importância de ter isso como pano de fundo. E fazer essa leitura para poder fazer uma gestão adequada, que traga resultados e que engaje as pessoas. Na pesquisa que eu fiz, né, encontrei vários conteúdos, né, que tu produz e solta, assim, eu achei muito bom, assim. Primeiro eu queria te parabenizar pelos conteúdos que tu solta, são em formatos muito fáceis de consumir e bons, né, de causar reflexão. E eu gostei de um vídeo curto que tu postou no YouTube sobre senso de pertencimento, sobre como é uma via de mão dupla, e a gente inclusive falou isso no episódio anterior, né, sobre como o colaborador também é responsável, né, pelo seu desenvolvimento, não é um gestor que tem que fazer as pessoas se desenvolverem, é uma conversa mútua ali. Mas a minha pergunta é sobre grandes equipes, quando a gente tem uma equipe grande de trabalho, assim, porque o desafio vai aumentando, como tu mesmo citou, as pessoas são diferentes umas das outras, elas têm, né, gatilhos diferentes e motivações diferentes. Quanto maior a equipe, fica mais difícil de garantir esse senso de pertencimento ou inspirar as pessoas a ter esse senso de pertencimento dentro de uma equipe? Sim, eu penso que quanto maior a equipe, mais desafiador. Mas eu já vi equipes muito grandes, com, vamos lá, 80, 100 pessoas dentro do time, com baita senso de pertencimento. Então, assim, não quer dizer que seja um impeditivo, mas exige muito mais gasolina do gestor e das pessoas, né, para formar a conexão. Essa questão do senso de pertencimento eu comecei a estudar porque durante, né, o tempo que a gente ficou remoto, as pessoas começaram a falar, nossa, como tá difícil criar senso de pertencimento, como tá difícil criar senso de pertencimento. E aí elas estavam, o que é esse negócio de senso de pertencimento, né? Como é que a gente traduz isso de uma forma concreta, né? E eu achei muito legal e fez muito sentido para mim, até na minha vida privada, né? De olhar e falar assim, senso de pertencimento, ele não é um negócio que eu vou criar de forma artificial somente na empresa e achar que aquilo vai ser suficiente. Então, pôr a piscina de bolinha na empresa não é necessariamente o caminho do senso de pertencimento. Eu posso, como organização, criar um ambiente que favorece o senso de pertencimento, a conexão com a marca, o orgulho de pertencer a um ambiente,
a conexão e o relacionamento entre as pessoas, tudo isso favorece o senso de pertencimento. Mas eu, como colaborador, preciso escolher a empresa. É mais ou menos como a família da gente, né? Você nasceu naquele sistema, né? Aquele sistema precisa escolher você e você precisa escolher o sistema. E às vezes só tem uma via. A empresa está fazendo tudo o que pode para o colaborador ter um ambiente favorável para o pertencimento, mas aquele colaborador não está escolhendo a empresa, por alguma razão. Por não identificação com os valores ou porque não está conseguindo se conectar com o gestor. E aí, claro, o remoto é mais complexo. Você não está dentro de um ambiente, fica mais difícil alcançar as pessoas, né? Hoje fica evidente, especialmente... na verdade, não é só para quem está trabalhando remoto, no presencial também isso acontece, mas no remoto é mais complexo, então precisa acontecer essa escolha mútua. A organização criando um ambiente favorável e escolhendo as pessoas para pertencer, criando mecanismos de favorabilidade e vice-versa. Quando as startups chegaram no Brasil, era só botar um cooler com cerveja, uma mesa de ping-pong que estava todo mundo feliz. A gente sabe que não é isso que resolve, e o remoto veio para jogar isso na cara de todo mundo, né? Não adianta colocar um ambiente legalzinho, não é isso que vai fazer as pessoas ficarem felizes e se sentirem parte daquela empresa, né? Assim como não é esse tipo de ação que vai deixar todo mundo feliz e reduzir os conflitos e não vai mais ter encrenca para lidar, né? Porque faz parte do papel do gestor fazer a gestão desses conflitos, dar conta das coisas que vão emergindo nessa relação. Lu, nessa tua trajetória toda, que não é curta, dentro do ambiente profissional, você tem alguma história marcante sobre desenvolvimento de profissionais, gestões de conflito e relacionamento de equipe aí para compartilhar com a gente? Tem uma história que eu gosto de partilhar, porque ela fala do querer, do tamanho da importância do querer da pessoa. Então, o cenário era o seguinte: esse gestor, ele estava num processo bem complicado dentro da organização. A pesquisa de clima, ele já estava com um monte de conflito na equipe. A pesquisa de clima dele veio para mostrar o problema que ele tinha no time. Foi o pior resultado da equipe, da empresa toda. As pessoas fazendo vários comentários de que aquele gestor era um gestor assediador. Depois, 2 pessoas saíram da equipe dele e processaram a empresa por assédio, colocando o nome dele lá, como um gestor assediador. E esse gestor chegou num processo de desenvolvimento individual pelas próprias pernas e desesperado. Ele falou assim: olha, as pessoas dizem que eu sou assediador, mas eu não tenho a menor ideia do que eu faço, que faz com que as pessoas se sintam assediadas. Não é, a única coisa que eu posso te garantir é que não é o gestor que eu quero ser. Você me ajuda a ser diferente, a descobrir o que é. E aí, começando a jornada com ele, eu descobri que ele realmente não tinha noção do que acontecia. E aí, era uma pessoa bastante agradável, bacana, não dava para dizer que dali saía o bicho. Não dava para dizer que saía um gestor assediador, né? Porque ele era muito bacana, muito simpático e tal. E um dia, numa sessão individual, ele ficou com raiva e eu vi o que saía dele. Não era nada que ele falava. Socialmente, o que ele estava falando era muito ok, mas a projeção física dele era muito intimidadora. E não era uma coisa que você imaginava. Então, o que acontecia? A raiva era o gatilho. Quando ele sentia raiva, ele fazia uma projeção física que nessa sessão eu fiquei intimidada. Eu falei: olha, você agora está demonstrando algo no teu corpo que está me deixando intimidada. E eu preciso te contar que eu tive vontade de chamar o segurança. Mas eu imagino que você não está consciente disso. E aí ele sentou para trás e falou: mas o que eu fiz? Eu falei alguma coisa? Eu falei: você não falou nada. Foi a forma como me deu uma sensação de que você estava vindo para cima de mim. Ele falou: será que é isso que acontece lá? Que as pessoas dizem, né? Que eu estou intimidando? E aí a gente começou a trabalhar. Então começamos a trabalhar a questão da raiva. Então ele começou a entender que ele podia sentir raiva. Mas ele precisava manejar. E todo mundo vai sentir raiva quando se sente invadido nos limites ou quando se sente desrespeitado, né? Mas ele precisava manejar não só a expressão, a autoexpressão, né, daquilo que estava saindo pela boca dele, mas também o comportamento não verbal. Bom, ele fez uma jornada lindíssima de autoconhecimento, de se dar conta, de perceber. A gente trabalhou bem focadamente com consciência emocional, com consciência das emoções, depois com a empatia, porque a gente percebeu que ele tinha um nó também de não conseguir fazer a leitura do outro.
E esse gestor conseguiu, sim, fazer uma reviravolta tão significativa no time que ele ficou hoje ele é reconhecido por ser um gestor altamente inspirador, porque ele tinha muito recurso para ser inspirador, só ele precisava aprender a manejar tudo isso. Então, para mim, essa história tem a ver com esse tamanho do querer. Assim, às vezes as pessoas falam, você acha que tem jeito de desenvolver? Depende do tamanho do querer da pessoa, o quanto ela está disposta, porque esse gestor pagou um preço para se transformar, para mudar, para fazer novas escolhas comportamentais que fossem mais saudáveis. Ele queria ser um gestor inspirador e ele deu conta de fazer essa transição, né? Essa transformação. Então, eu gosto de contar essa história porque eu acho que ela é mobilizadora de que não tem caso perdido, né? Tem possibilidades de transformação a partir do querer individual. Queria complementar, porque a tua fala, Lu, me fez pensar o quanto o tamanho do querer é importante, e vejo na maioria dos executivos e dos líderes com os quais eu me relaciono e a gente desenvolve, que existe ultrapassar uma barreira interna para ter coragem de olhar para isso, para ter coragem de se trabalhar, né? Tem um passo aí que parece dolorido, muito desconfortável, e via de regra, eu fico com isso em mente, e eu fico também em mente com o resultado de um processo como esse, né? Você fala e na tua voz tem assim, nossa, foi muito legal, ele fez uma jornada linda. Então, mostra o efeito do resultado disso em você, que atua com ele, mas eu imagino que para ele, em termos de leveza, porque esse é o principal ponto, quando a gente consegue desamarrar de coisas que estamos prendendo na nossa psique, que a gente nem se dá conta. Né? Mas como depois fica leve, como depois fica fluido, fica fácil de viver e de se relacionar, né? Porque quem está em volta e vê a transformação do outro também olha e fala, uau, o que você está fazendo? Como é que você conseguiu essa mudança, né? Eu penso que quando você traz essa questão da coragem, isso é extremamente importante, né? Ter essa coragem para olhar para dentro e coragem para tratar aquilo que precisa ser ajustado no meu comportamento. E o que eu vejo é que muitas vezes as pessoas se confundem em relação misturam a identidade e o comportamento. Eu ter que trabalhar algo e mudar algo no meu comportamento não tira o meu valor sobre quem eu sou, sobre a minha identidade, né? E eu acho que é isso que a gente precisa desassociar. Então, eu continuo tendo valor, mesmo tendo que fazer alguns ajustes no meu comportamento, são coisas diferentes. Eu espero, do fundo do meu coração, que os líderes que estejam escutando a gente aqui se inspirem com o que a gente está falando, porque isso é muito importante para não para ter uma equipe mais produtiva só, para ter uma equipe que trabalhe melhor, mas para deixar o dia a dia mais leve. Isso é muito mais importante que uma mesa de ping-pong e um cooler cheio de cerveja no ambiente de trabalho. E quem está no mercado de trabalho há mais tempo sabe que é muito mais relevante um líder que se preocupa com isso, né? E um profissional também, né? Não precisa ser líder para querer ser uma pessoa melhor e melhorar as relações de trabalho, né? Então, espero que vocês se inspirem com o que a gente está falando aqui para buscar esse espaço, cada um reconhecer o seu espaço e buscar um desenvolvimento, né? Eu queria agradecer muito demais a participação de vocês nesse dia. Lu, teu tempo, eu sei que é muito precioso, e compartilhar esse monte de conteúdo com a gente foi incrível. E não só com a gente, né? A generosidade de abrir aqui para todo mundo que segue o Grupo Atona nas redes sociais. Simone também, sempre parceira de bancada. Vou passar a bola para vocês fazerem o fechamento aí, e é isso. Agradecer é o primeiro ponto, né? E quero te dizer que todas as conversas contigo são muito inspiradoras, porque eu me conecto com o que você diz e fico pensando, uau, como é bacana trabalhar com o que a gente trabalha, como é sensacional poder contribuir para o mundo melhor. Então, cada vez que eu converso com alguém aqui, eu reitero a minha escolha de trabalhar com pessoas, né? Muito, muito obrigada, Lu. Eu que agradeço a confiança. Muito obrigada pela oportunidade. Então, eu vou colocar na thumb desse episódio mais análise transacional, menos mesa de ping-pong nos ambientes de trabalho.